Olá, meu amigo e amiga. Estamos começando mais um Portal do José para mais um encontro nestes tempos repletos de coisas muito complicadas acontecendo no mundo e mais do que isso, coisas inaceitáveis, coisas inexplicáveis que se refletem também em comportamentos de algumas criaturas aqui no nosso país. Mas isso tudo tem causa. Isso tudo tem efeitos que podem ser também combatidos. Existem alguns antídotos para coisas até no campo da insanidade. E aqui no Brasil não é diferente. Num ano eleitoral que a gente está vendo muitas movimentações, mas que só a partir do dia 4 de abril, quando se encerram os prazos para troca de partido, para filiação, é que a gente saberá de fato quem é aqueles que estarão aptos a disputar eleições. Aqui no Brasil nós temos um representante desse universo do caos, esse universo anticivilizatório, esse universo genocida, que é o clã Bolsonaro e todas as pessoas que estão na sua órbita. Essas pessoas continuam ainda a implementar uma narrativa. Esse vocábulo é um vocábulo muito chato, né, para muitas pessoas, mas é aquele que sintetiza melhor a força que tem algum tipo de argumento, algum tipo de fala, algum tipo de notícia ou de suposta notícia, de factoide, que é espalhada com muita consistência para grandes contingentes da sociedade. Não fosse assim, a gente não teria um país que tem quase a metade da população com uma espécie de sequestro mental. O que acontece com a cabeça dessas pessoas? Simplesmente elas nasceram desse modo, elas são condenadas a pensarem de forma distorcida por todo sempre, elas estão condenadas a serem reféns e vítimas de todo tipo de criminoso, de vigarista, de lacaio no mundo da política, como é o clã Bolsonaro e o seu entorno. Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre alguns desses fatores que estão aí à nossa volta e também de algumas estruturas que estão operando para fomentar essa insanidade toda, como a grande mídia aqui no nosso país, especificamente a Rede Globo de televisão. Eles fizeram aí um pedido de desculpas através da fala da Andréa Sadi, que ficou muito mal nessa história, ela que sempre foi uma profissional muito considerada, e aí a gente tem que abrir um parênteses, né, considerada pelos seus colegas, pela opinião pública, porque ninguém consegue passar impune por um trabalho dentro das organizações Globo, que tem uma formatação, tem um propósito, defende interesses de classe, e essa classe não é a nossa, não é do povo brasileiro, não são dos trabalhadores brasileiros, é uma classe que está sempre no poder, se nutre do poder, ganha mais dinheiro com as conexões com o poder, e quem trabalha numa empresa como essa sabe que tem muitas amarras. É muito difícil você fazer um jornalismo independente, sério, um jornalismo profissional, dentro de uma estrutura que é absolutamente corrupta do ponto de vista dos seus interesses em relação ao nosso país, à nossa pátria e ao povo brasileiro, né? Bom, vou conversar com vocês sobre tudo isso, mas sempre é muito importante, antes de mais nada, convidar você que não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça de dar o seu poderoso joinha, o seu comentário, porque ajudam a gente a chegar a mais pessoas como você. E se puder, prestigie o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes, que eu sempre coloco ali no primeiro comentário, os links para você ficar mais ainda engajado aqui no nosso portal, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, começando aqui com algo que perturba, né, a gente ainda, que é o destino do criminoso mor da nação. Aqui na coluna da Mônica Bergamo, a gente lê a seguinte informação no dia de hoje, né? Que a Michelle vai sozinha falar com o ministro Alexandre de Moraes e causa alguns probleminhas com seus aliados, os aliados do maridão. Olha, ela deve estar... Eu fico imaginando a conversa da Michelle com o Bolsonaro, com o ministro Alexandre de Moraes, né? E o ministro Alexandre de Moraes, depois que termina o papo, deve ir para trás de uma porta e deve ficar rindo, né? Porque a dona Michelle está condenada a ficar agora com o Bolsonaro 24 horas, ficar o máximo que ela puder, né? Afinal de contas, é a ajudadora, é a cuidadora do marido. Então ela vai ter que conviver com aquela figura moribunda, precisando de uma série de cuidados, né? Com tornozeleira eletrônica, chata pra caramba. Fico imaginando só essa situação. Então o ministro Alexandre de Moraes, certamente, se autorizar a transferência da situação que ele está para uma prisão domiciliar, vai certamente impor uma série de restrições. Até, de repente, mais duras do que a que ele já estava sofrendo quando ele estava na prisão domiciliar, isso levando em consideração que o ministro irá conceder. Eu até
fiquei pensando se não era o caso do ministro determinar, impor que a figura do criminoso mor da nação ele saísse da onde foi alugado o imóvel lá, onde ele está dentro do condomínio, e fosse para um lugar onde fosse possível ter mais segurança e não fosse infernizar a vida das pessoas ao redor, que pudesse estar distante ali de uma série de situações. Enfim, a casa alugada poderia alugar uma casa dentro de determinados padrões para facilitar a vigilância, para o criminoso não fugir, para ele não tentar nenhuma maluquice como aquela de tentar destruir a tornozeleira com ferrinho de solda, né? Então, o Lelé da solda, certamente o ministro Alexandre de Moraes vai conceder essa situação, que do ponto de vista político, como eu disse para vocês, era indesejável, né? Indesejada pela direita, pela extrema-direita, porque eles estavam querendo mesmo que o Bolsonaro morresse, porque isso aí ia dar um caixão, né, eleitoral para eles muito grande. Mas, enfim, parece que não vai ser dessa que a figura vai sair da nossa convivência, pelo menos no nosso cotidiano, né? Filas que andam. Então tem essa situação. Daí a gente chega aqui para esse caso aqui da Andréa Sadi. Gente, vê essa desculpa aqui da Rede Globo. Vocês já devem ter visto, mas vou colocar um trechinho aqui que está no canal do Conversa Afiada. Vamos lá. Isso como a gente já fez em outras ocasiões. No entanto, o material estava errado e incompleto e também não deixou claro o critério que foi usado para a seleção das informações. Esse conteúdo acabou misturando contatos institucionais com o nome... Para tudo, né? Para tudo. O material estava errado, estava incompleto e ainda tinha uma série de imprecisões e omissões. Olha, a justificativa aí, ela só poderia ser crível, ela só poderia ser idônea, legítima, se eles dissessem o seguinte: olha, em função disso, o diretor de jornalismo da Globo News foi demitido, a sua assessora foi demitida, a senhora Malu Gaspar, que fez esse negócio, foi demitida, o Nerval Pereira, que autorizou esse negócio, foi expulso das organizações Globo, enfim, sei lá, se tivesse alguma coisa do ponto de vista concreto. Porque, gente, você imagina só, vamos pegar qualquer empresa no mundo, né? Você vai num restaurante e aí você come um troço lá envenenado, intoxicado. Aí chega o dono da empresa e fala assim: olha, pedimos muitas desculpas ao senhor. Pedimos desculpas ao senhor pelo acontecido. Bom, e aí você... E aí? Como é que fica? É só essa desculpa na saliva? É assim que funciona? Então foi o que eles fizeram. Eles envenenaram uma população inteira com essa comida estragada, essa comida ideológica estragada, porque a imagem é que fica, né? A imagem é que fica na cabeça das pessoas. Porque, gente, pera lá, né? Dizer que cometeu um erro, não sei o quê. Então quer dizer que a maior empresa de jornalismo do Brasil, a maior empresa de comunicação do Brasil, alguém chega e pega a foto do presidente da nação e coloca do lado, colada com um criminoso, com alguém que está preso, acusado de cometer uma série de fraudes, enfim. Isso passa despercebido por todo mundo na editora, no conselho editorial, as pessoas vão fazer a pauta ali. Ninguém prestou atenção nisso. Esse pedido de desculpas da Andréa Sadi, eu fui até dar uma olhada quem é que estava lá no dia do pedido de desculpas. Estava aqui a Malu Gaspar, estava o Otávio Guedes, o Merval Pereira, né? E a própria Andréa Sadi, e no fundo ali o lá de Brasília, né? O Valdo Cruz. O momento que se escolheu para fazer esse pedido de desculpas foi o momento que já o Merval Pereira tinha saído do estúdio. Não mostrou a cara de ninguém no estúdio. E depois não teve nenhum debate sobre esse pedido de desculpas, que não foi pedir desculpas porcaria nenhuma. Agora, como eu tenho dito aqui para vocês, o meu espanto é com muita gente que fica espantada com esse comportamento das organizações Globo. Gente, pelo amor de Deus, como é que tem gente inocente ainda, gente que acredita, gente que fomenta isso? Ontem eu estava batendo um papo com o Breno Altman, foi um papo mais de 2 horas e meia, né? Falamos de tudo ali. E eu estou nessa cruzada aí para mudar a comunicação do presidente Lula, do governo Lula. E estou falando com todo mundo, porque, olha, gente, não é querer ser mensageiro do caos, não. Mas você que acompanha a vida política aqui do nosso país, você que acompanha as coisas aqui no nosso país, você acredita que as próximas pesquisas eleitorais vão mostrar uma reação da candidatura do presidente Lula? Vocês acham que surgiu algum fato novo para uma tendência de queda nas intenções de voto do Lula e uma subida das intenções de voto de Flávio Bolsonaro? Vocês acham que pode ter alguma revolução?
Aconteceu algum fato novo no meio dessa história? Então, por essa lógica, não será surpresa se o Flávio Bolsonaro, nessas pesquisas, por mais que se descredibilize essas pesquisas, enfim, mas é muito provável que ele já esteja nessas pesquisas na frente do presidente Lula. Existem antídotos para isso? Existem. A comunicação, por quê? Ontem, falando com o Breno Altman, nós conversamos muito da importância de se deter a narrativa, esse vocábulo que muita gente não gosta, né? Por quê? Porque se você tem a direita o tempo todo jogando os fatos, os factoides, as mentiras, a gente fica repercutindo o quê? Banco Master, CPI do INSS, o PowerPoint da Globo, e a Michele, e o Bolsonaro doente, e não sei o quê. Nós não temos pauta. Quer dizer, pauta até temos. Temos aí, por exemplo, o fim da jornada 6x1, mas é sempre aquela questão reativa. Comentei com vocês, o presidente Lula está chamando uma comissão de notáveis ali para tentar fazer um emparedamento nesse crescimento do Flávio Bolsonaro. Mas eu falei ontem no programa do Breno, falei assim, isso não vai adiantar. Você colocar um bando de velhinhos, um bando de titios que não tem rede social, que não entende nada desse assunto, vai mudar o quê? Gente, é um negócio impressionante. Eu comentei também com vocês como o governo está gastando dinheiro do lado errado. Está jogando dinheiro nas organizações Globo, passando comercial nas organizações Globo. Por exemplo, ao invés de investir pesadamente em rede social, em fazer mais spots para rede social ou redes sociais, a presença do presidente Lula também como um fator determinante para se comandar a narrativa. Enfim, tudo isso eu discuti ontem com o Breno Altman. Agora, é necessário que mais pessoas tentem salvar o soldado Ryan, né? Como eu brinquei ontem com ele, né? A gente tem que invadir a torre de comando onde o presidente está ilhado ali com um monte de pessoas que têm timidez, ou têm medo, ou têm receio, ou são puxa-sacos, ou têm interesses, enfim. O fato é que essa gente que está perto do Lula não está ajudando nada. Mas o Lula não quer. Olha, o Lula não tem querer nesse momento, gente. A gente tem que ajudar. A gente tem que esclarecer a cabeça do presidente. Presidente, do jeito que está, a coisa vai ficar complicada. Então, olha, me desculpe aqui, gente, mas eu sou um militante humanista desde sempre. Então, não fiquem chateados comigo por, nesse momento, estar vendo a coisa equivocada, como está acontecendo aqui no Brasil, no governo. Não me peçam para ficar calado, para fingir que não está acontecendo, não. Eu não estou afim de ficar depois dizendo assim, eu não falei, eu não disse que ia acontecer isso. Enfim, não, isso é a pior coisa do mundo. A gente tem que evitar de chegar nesse momento. A pior figura que eu acho que existe é essa, né? Do cara, eu disse, eu já avisei. Enfim, não, ao invés de ficar só falando, vamos pegar na massa, vamos fazer todo tipo de pressão para mudar essa estrutura, para tirar esse bando de burocratas ao redor do presidente Lula e convencer que ele tem que vir para as redes sociais, ele tem que fazer o enfrentamento para deter, para dominar, comandar a narrativa política, né? Porque senão, gente, a gente fica com isso aqui, ó. A gente fica escutando, a gente fica vendo o que essa gente fica reproduzindo, coisas como essa aqui, ó. Ninguém assina porque eles têm medo. E vamos esperar aí que as investigações que estão ocorrendo de forma séria e com uma Polícia Federal imparcial, finalmente, a verdade possa vir à tona. O cara dizendo aqui que o caso Master é a esquerda que tem que explicar. Pode atingir a direita ou não? Não pode atingir a direita porque você não pode continuar com essa narrativa falsa que o Lula tem criado, de querer nos vincular a isso. A gente defende a CPI do Banco Master, a gente já assinou impeachment de ministro. O que acontece? Essa narrativa desses caras é que fica prevalecendo, né? Agora, podemos reverter? Podemos. Estou fazendo aqui a minha parte junto com vocês, eu recebo muitos apoios de vocês, estou mexendo com todos os youtubers, eu infernizo a Secom, mando e-mail para eles, eu ligo, eu faço o diabo, porque eu estou vendo as coisas que estão acontecendo e vocês que escrevem para cá também estão vendo também, né? Então não estou sozinho nessa jornada e vamos seguir em frente. E eu acredito que nós vamos mudar, nós vamos vencer essa batalha. Por isso que eu estou aqui. Fico por aqui agora, mas mais tarde eu volto para falar com vocês, tá bom? Um grande abraço, tchau.